Fala rapaziada, mais um vídeo aqui do canal na gaveta. E bom, vamos falar do Brasileirão, do nosso querido Brasileirão. A última rodada não saiu vídeo porque não consegui acompanhar a maioria dos jogos. Então, né, eu nem lancei vídeo porque eu nem consegui acompanhar quase nada. Então eu falei, bom, vou pular essa rodada. E bom, hoje também vai ter alguns jogos que eu não vou conseguir falar, como o Fluminense e Atlético Mineiro, que eu infelizmente não consegui acompanhar, o Vitória e Mirassol, e o Ah não, o Atletiba eu consegui ver sim. Acho que são só esses dois, o Fluminense e Galo e Vitória e Mirassol. Só esses dois que eu não consegui acompanhar essa rodada. Bom, vamos começar falando do Botafogo e Bragantino. E cara, eu acho que o que surpreende nesse momento não é nem o resultado da partida, mas o que acontece depois da partida. Bom, o Botafogo joga bem, ganha fora de casa, cara. O Botafogo tava com dificuldades assim de jogar e de ganhar e de tudo, na verdade. Alex Telles, mano, pênalti, não tem o que falar. Foi pênalti e ele é o cobrador oficial do Botafogo. Foi lá, reverteu. Mano, é um bom lateral, Alex Telles. Acho que ele ficou muito marcado por não ir muito bem na seleção e o pessoal pega um pouco no pé dele. Mas o Botafogo, mano, desde que chegou, foi o titular e acho que não teve. Mesmo com o Cuiabano muito bem, que a gente vai falar dele daqui a pouco no Vasco, mesmo com o Cuiabano muito bem, ele continuou e sempre foi o titular e acho que vai continuar até, até aposentar, sinceramente. Foi bem o Alex Telles, só que pouco tempo depois o Bragantino já empata, vai bem na partida. E cara, o Bragantino tá com o Mancini, né? Só de eles estarem com o Mancini, eles estão pedindo pra irem mal. Se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, mas eu acho que eles estão na zona de rebaixamento já. Não estão na zona, mas estão em 14º. É, Botafogo, caramba, Botafogo ainda tá na zona de rebaixamento, mesmo com a vitória, que tem duas vitórias. Ah, é que tem 6 jogos também o Botafogo, enquanto a maioria tem 8 rodadas já jogadas, o Botafogo tem 6. Vai jogar agora na data FIFA, dentro de casa contra o Atlético Paranaense, e acho que pode ganhar. Mas bom, agora falando o que aconteceu depois da partida, é a demissão do Anselmi, né? É uma demissão que você fala, nossa, surpreendente, igual a do Crespo, igual a do Felipe Luiz? Sinceramente, não. Sinceramente não, porque o trabalho dele é igual o Tite, cara, o trabalho não era bom, não era bom, infelizmente. E agora que teve a vitória, tipo, eu acho que os dirigentes do Botafogo não decidiram manter, porque perceberam que não vai continuar uma boa uma boa trajetória. Mas, cara, isso não se deve pelo Anselmi, sinceramente. Não se deve pelo Anselmi. Eu sei que teve a eliminação contra o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores e tal, que, pô, tinha empatado o primeiro jogo, era ganhar o segundo jogo dentro de casa no Newton. Mas, cara, isso se deve muito mais pela diretoria que não deu peça pro Anselmi, cara, botou ele numa fogueira, assim, cara, pra treinar o time e, mano, acharam que com um pouco de tempo de trabalho ele já ia fazer história, assim, no Botafogo. E, cara, o Anselmi é um bom técnico. Técnico, técnico que tava treinando no Porto, se eu não me engano. Cara, é um bom técnico que tava vindo da Europa treinar o Botafogo, mas, cara, isso eu acho que não se deve pelo Anselmo, pelo que ele fez de ruim, mas muito mais pela diretoria do Botafogo, cara. Muito, muito mais pela diretoria do Botafogo, sinceramente. E, cara, indo agora pro próximo jogo, vamos de São Paulo e Palmeiras. Cara, esse jogo, sinceramente, jogo principalmente segundo tempo, nossa, jogo ruim, cara. Vamos lá, o Palmeiras começa melhor, o João Arias, cara, muito bom de bola, já faz o gol. E depois, cara, o Palmeiras ele simplesmente se fecha. No segundo tempo isso vai se intensificar mais, mas cara, no primeiro tempo o Palmeiras já se fecha assim. O São Paulo tenta ali e tal, mas não produz tanto. E no segundo tempo, cara, eu vou resumir o segundo tempo para vocês. O São Paulo ia na lateral, cruzava a bola, ou a zaga do Palmeiras tirava, ou a bola ia nas mãos do Carlos Miguel. Isso foi o segundo tempo inteiro. Cara,
O segundo tempo inteiro foi assim. Segundo tempo inteiro foi assim, cara. Inteiro, cara. O São Paulo não conseguia criar uma chance clara, não conseguia. Mano, era só cruzamento. E cruzamento que, mano, não dava certo. Escanteio não dava certo. Linha de fundo e cruzamento também não dava certo. Eu não sei porque o Roger Machado insistiu nisso. Porque, cara, os cruzamentos não tava dando certo. Ou a zaga do Palmeiras tirava com facilidade, ou ia nas mãos do Carlos Miguel. O São Paulo não conseguia ganhar um cruzamento, não conseguia nem cabecear pra fora, cara. Não tava dando certo nenhum cruzamento, cara, nenhum. Ou era na mão dos Carlos Miguel, ou era a zaga do Palmeiras tirava. E o São Paulo insistiu nisso durante o segundo tempo inteiro e o Palmeiras simplesmente se fechou, não buscou mais o jogo, fez o primeiro e decidiu que tava bom e ganhou o jogo. O São Paulo que só decidiu cruzar, não conseguiu buscar mais nada, não teve mais criação de jogo, só cruzamento. E é isso, cara, não tem mais o que falar desse jogo. Já é uma invencibilidade muito forte do Palmeiras, acho que são 13 jogos sem perder pro São Paulo, cara. É, é bastante jogo, com vitórias no Morumbi, vitórias no Allianz, cara. É muito jogo do, do Palmeiras sem perder pro São Paulo. São Paulo que vai continuando esse. Eu não vou dizer tabu, né? Que tabu é muito forte, mas continuando nessa seca sem ganhar do Palmeiras. Cara, Vasco e Grêmio, mais uma vez. Ó, lei do ex agora. Renato Gaúcho contra o Grêmio. Cara, mais uma vez o Renato vai muito bem, cara. Esse começo de, de jogos do Renato com o Vasco é absurdo, mano. É absurdo. O Cuiabano virou o Roberto Carlos. O Thiago Mendes virou o Sérgio Busquets, entendeu? O Cauã Barros virou o Iniesta. Carlos Vinícius até diminuiu pro Grêmio, é o artilheiro do campeonato, tá indo muito bem, mano. Carlos Vinícius decidiu virar o Haaland brasileiro, cara, tá muito bem, artilheiro do campeonato com 6 gols. Tá destruindo o Carlos Vinícius. Você dá a bola nele na área, acabou, mano. Difícil, difícil ele não fazer gol, entendeu? Difícil ele não fazer gol. Mas, cara, o Vasco vai muito bem na partida. Como eu falei, mano, Cuiabano, nossa senhora. É bom que agora muita gente tá conseguindo ver realmente o Cuiabano. Ele no Botafogo não tinha tanto holofote porque ele era reserva do Alex Telles. Mas agora, mano, o que tá jogando já tá com 3 assistências no campeonato. E eu acho que 2 gols, se eu não me engano. Cara, absurdo, assim, absurdo. E olha essa sequência do Vasco com o Renato Gaúcho. 3 vitórias e 1 empate, cara. E vitórias contra Palmeiras, vitórias contra Grêmio. A outra vitória foi contra. E agora, eu não lembro. Mas, cara, uma sequência, assim, muito boa do. Ah, vitória contra o Fluminense, né? Vitória contra o Fluminense que virou, pô, absurdo, assim, empate contra o Cruzeiro, que também com um jogador a menos conseguiu empatar no Mineirão, mano, explodindo, assim. E, cara, muito boa essa sequência. Vamos ver como que vai ser o resto, porque eu sempre falo, o começo é muito bom, mas tem que ver, a gente tem que ver ao médio e longo prazo como que vai ser, mas até agora, cara, não tem o que se falar. Renato começa a partida bem, mexe bem e ganha a partida. Não tem muito o que se falar. Cara, Atlético Paranaense Curitiba, o Atletiba, eu acompanhei, não tanto igual os outros, mas eu acompanhei. Cara, o Atlético foi bem melhor na partida, principalmente no primeiro tempo. Dava pra ter feito até mais, sinceramente. Eu acho que, mano, o Atlético produziu pra caramba. Eu acho que naquele, né, naquele toque final, naquela assistência pra finalização, ou na própria finalização, pô, tem uma bola que o Viveiros, no primeiro tempo ainda, ele sai correndo assim e tem dois passando aqui. Um na esquerda ia passar livre, o outro também na direita ia passar livre. Ele decidiu chutar a bola, bate no zagueiro do Atlético do Curitiba e sai mascado assim, pô. Dava pro Atlético ter feito mais, dava pra ter feito, mas cara, sai um resultado muito bom de um Curitiba que tava bem no campeonato. Pô, seu rival tá bem no campeonato, você joga dentro de casa, você tem que acabar com o ânimo dele, né? Você tem que acabar com o ânimo dele e, mano,
destruir, assim. No final, o jogador até que é expulso, mas já tava nos 90 mais 5. Cara, o Atlético que ganha bem. Deixa eu pegar a classificação aqui do Atlético. Cara, no momento, o Atlético é o sexto lugar. Cara, bom. Com 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. Cara, para um time que subiu da Série B pra Série A, tá em sétimo. É muito bom. É o que eu falei, mano. Esse começo de campeonato e acumulando os pontos é muito importante. Muito importante, principalmente agora que ganhou de um rival. Agora vamos esperar a data FIFA, né, para ver como que vai ser depois a volta do Brasileirão e das competições sul-americanas. Mas você ganha do rival, ganha um ânimo, né? Ganha um ânimo, agora você vai ter um tempo de descanso, vamos ver como é que vai ser pra frente. E um Curitiba que, mano, vem de uma sequência muito boa, mas hoje foi mal nessa partida. Tem seus momentos, né? Não é sempre que um time vai ganhar. Mas vamos lá. Cruzeiro e Santos, cara, joguinho ruim, não tem o que falar. Joguinho, nossa senhora, joguinho. Tem até a polêmica, né, da linha de impedimento do gol do Santos, que, cara, realmente eu não sei se estava impedido. Se pá, não tava. É que pega a câmera, não pega ela assim, né? Não pega a câmera assim. Pega ela com a visão meio de frente, assim. Então é difícil você traçar a linha ali, né? Você traçar a linha e, pô, dizer que o jogador ali tá impedido. É complicado. Eu acho que o semiautomático vai vir pro Brasil para isso, né? Para tirar essas dúvidas, para a gente ter mais certeza do torcedor e para os árbitros do que vai acontecer. Bom, é isso. Demais o jogo não aconteceu tanta coisa. Cara, agora Remo e Bahia, atropelo do Remo, assim, né? Eu sei que teve falha do João Paulo e tal, mas, mano, atropelo do Remo não tem o que se falar. Passou sem nem ver quem é. E um Bahia que, cara, tava vindo bem no campeonato inteiro, assim, sabe? Tava conseguindo resultados fora de casa, mas agora contra o Remo passou o carro, assim, de uma maneira. O Remo, né, no caso, passou o carro no Bahia. O Remo consegue a primeira vitória no campeonato. E, mano, pode vir surpreender, assim, dentro de casa, principalmente, né? Lá no Pará, o Remo pode conseguir pontos assim, igual conseguiu contra o Bahia, muito importantes. Que acho que para qualquer outro time da Série A vai ser muito difícil jogar lá, muito difícil. Bom, Vitória e Mirassol eu não consigo acompanhar. E bom, Internacional e Chapecoense. Cara, o Inter tá conseguindo finalmente jogar bem e ter seus resultados, né? Principalmente os resultados agora. Antes já tava jogando bem, mas agora consegue resultado. De novo contra a Chape jogou bem. Cara, eu acho que 2-0 é um resultado justo. Teve até uma chance ou outra a mais ali com o Alejandro e o Borré. Mas o Alan Patrick, cara, volta a jogar bem. Eu sei que teve o pênalti, mas não só pelo pênalti, criou chance e tal. Jogou bem o Alan Patrick e o Inter, que é o que eu falei, mano. Joga bem e ganha. Entendeu? Antes o Inter não tava. Às vezes jogava bem e não ganhava, às vezes jogava mal e também não ganhava. Mas agora eu acho que essa vitória contra o Santos deu um ânimo agora que pode ser muito bom pro Inter, que pode, mano, subir aí na tabela. Cara, agora falando de Corinthians e Flamengo. Ah, antes disso, não falei do Cruzeiro. O Cruzeiro até agora é o único time na Série A que não ganhou. 8 rodadas, 4 derrotas e 4 empates. A situação do Cruzeiro é muito complicada. O Arthur Jorge pode fazer milagre, né? Eu acho que é um técnico muito bom. Eu acho que vai tirar o Cruzeiro dessa, mas, mano, complicado, viu? Complicado porque são 8 rodadas que já se passaram e o Cruzeiro até agora é o único time que não ganhou. Mas bom, agora falando de Corinthians e Flamengo. Cara, começando que o primeiro gol do Flamengo, o gol do Flamengo, né? É um erro do Hugo assim. Não tem o que se falar, né? O Hugo sai jogando errado. Acho que o Jorginho rouba a bola. O Flamengo consegue a jogada, gol do Paquetá. Só que, posso falar a verdade? O Corinthians foi melhor o resto da partida.
No primeiro tempo, depois do gol, depois de um tempo, o Corinthians faz o gol com o Yuri Alberto, muito bela jogada. O Memphis faz o passe pro Bidu, o Bidu faz o passe pro Yuri, ele faz o gol. E, cara, mano, como o Yuri é importante pro Corinthians, cara. O Yuri, mano, você pode criticar ele, ele perde gol às vezes inacreditáveis, realmente perde, mas, mano, para um funcionamento do time assim, ele é muito importante, que ele é o nosso homem-gol. E, cara, o Memphis sai lesionado, né? Ele fala ali que sente a coxa na hora de dar o passe para assistência do Matheus Bidu. Até agora eu não vi nada do que pode ser, não sei se é algo muito sério, mas ele fala ali que tem que ser substituído, sente a coxa, mas bom, vamos ver como que vai ser. E cara, o Corinthians vai melhor no resto da partida entre o Garro e tal. O Garro realmente ainda tem que melhorar a parte física, não tá tão boa, mas foi melhor no primeiro tempo. E cara, no segundo tempo tem a expulsão do Everton Araújo, que, vamos lá, tem a expulsão e o pênalti. Eu acho que eu não expulsaria e eu daria o pênalti, porque vamos lá. Cara, eu acho que pra amarelo, eu acho que aquela falta do Everton Araújo é pra amarelo, cara. É a falta perfeita pra amarelo. Eu acho que, cara, o juiz, ele tava bem até aquele momento da partida, ele tem a chance de se redimir, o VAR chama ele e fala, pô, aqui ó, a sua chance de se redimir não era pra cartão vermelho, e o juiz continua com a sua decisão, que, cara, eu acho que foi errada, mano. Eu sei que pega ali mais ou menos no pé do, do Bidon, mas, cara, não é com uma não, intensidade não, mas não é de propósito assim, e não é, tipo, muito acima da canela ali, entendeu? É na parte de baixo do pé. Então, cara, uma expulsão assim que eu realmente não daria essa expulsão. Eu acho que, mano, cartão amarelo ali ia ser perfeito, e aí desanda o jogo, né? Aí ele começa a dar faltas, ele começa a dar muita falta, os jogadores reclamam muito. Aí tem o pênalti, que eu acho que deveria ser pênalti. Eu acho que o Ayrton Lucas atrapalha ali o André na hora de conduzir a bola para provavelmente um chute, né? Eu vi muita gente falando que não foi com intensidade, mas, cara, eu acho que ele atrapalha ali, dá um trançapé ali. E, cara, o juiz não vai bem o resto do jogo. Os jogadores, mano, reclamando pra caramba, reclamando muito. O Corinthians, cara, o Flamengo se fecha e o Corinthians, cara, consegue produzir algumas poucas chances. O Guinegão escorrega lá na bola, fura. O Mateuzinho no último lance chuta pra fora. O Yuri, mano, dá uma acrobacia lá que o Rossi faz uma bela defesa. E, cara, dava pro Corinthians ter ganhado esse jogo. Principalmente com o expulso do Flamengo, dava pra ter ganhado, cara. Dava pra ter ganhado, e o Flamengo sai, eu acho que até com. Sai, acho que até positivamente, porque com um expulso o segundo tempo inteiro e o Flamengo se fechando e não levando gol, eu acho que fica de bom tom. Muitos jogadores reclamaram dessa expulsão injusta, mas é a nossa querida arbitragem brasileira. Bom, esse é o vídeo, rapaziada. Rodada do Brasileirão. Eu ainda vou fazer o vídeo sobre o sorteio da Libertadores e da Copa do Brasil, mas eu acho que vai sair ao longo da semana, porque agora tem data FIFA, então é mais tranquilo. E bom, é isso, rapaziada. Se inscreve aí, deixa o like, comenta também. Valeu e falou.